começando do zero, do zero, do zero. O violão, ele tem basicamente 3 partes aqui, que são o corpo, que é essa parte aqui do violão, né? O braço, que é essa parte aqui do violão, e a mão do violão, que é essa parte aqui, certo? E aí, no corpo você tem o tampo, as laterais, o fundo do violão. Aqui você tem a boca do violão, esse buraco aqui, né? Aqui você tem o cavalete do violão, onde as cordas ficam presas nessa ponta, tá? No braço do violão, geralmente você tem aqui em cima uma madeira colada, que é chamada de escala. Ó, dá para ver a diferença dela aqui, ó, a parte de trás, que é o braço mesmo, é marronzinho, e na frente aqui, ó, embaixo, tem uma parte preta, que é a escala do violão. Aqui na frente do violão você tem esses ferros, que se chama de traste, tá? É o traste aqui, não é o traste do seu namorado, não, é o traste do violão, tá? E esses trastes, eles separam as casas do violão. Aqui é a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, e assim por diante, tá? E aqui no braço do violão, você também tem as cordas do violão passando, né? As cordas do violão, a gente numera, pessoal, a gente considera, conta a partir da mais aguda. Então, na mais aguda aqui, a gente chama a corda 1, depois a corda 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, tá bom? Então, a corda mais grave é a corda 6. E a corda mais agudinha é a corda 1, beleza? E vindo aqui para a mão do violão, pessoal, você tem a mão do violão, né? E você tem as tarraxas, que você utiliza para regular, ou seja, para afinar as cordas do violão. E, de maneira padrão, as cordas ficam assim, ó. A corda 1 fica nessa tarraxinha aqui de baixo, ó. Depois a corda 2 nessa tarraxa, a corda 3 nessa tarraxa, a corda 4 é aqui, ó. Nessa tarraxa aqui, tá? Ó. Nessa aqui, ó. Cuidado para não confundir. É muito comum as pessoas, quando vão trocar as cordas do violão, confundir aqui a posição das cordas. Depois a corda 5 aqui e a corda 6, que é a mais grave, fica aqui nessa tarraxa. Então faz essa volta aqui, ó. Começa daqui na corda 1 e depois termina aqui na corda 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E, só por curiosidade, muita gente pergunta o que é isso daqui, né, que o meu violão tem. Isso daqui, pessoal, nem todo violão tem, isso daqui é um captador. Ele capta o som das cordas e manda para cá, para esse plugzinho aqui, ó, que eu coloco um cabo e plugo em uma caixa de som para amplificar o som do violão quando eu quero tocar em algum lugar, num bar, um palco qualquer, que eu quero aumentar o volume do violão, então eu plugo ele através desse captador. Às vezes o captador vem aqui embaixo dessa parte do violão, que se chama de rastilho. Mas, professor, você não disse que era o cavalete? O cavalete é essa parte aqui, ó, essa parte de madeira, essa parte escura, tá vendo? E aí aqui tem uma partezinha branca, dá para ver? Essa partezinha branca aqui, ó, chama-se de rastilho, tá? E aqui tem uns pinos que nem todo violão tem. Geralmente, o violão que tem esses pinos aqui são os violões que utilizam cordas de aço, tá? E mesmo assim, nem todos os violões com cordas de aço utilizam pinos, né? Mas é uma dica se você quer saber, eu não sei se o meu violão usa corda de aço ou corda de nylon. Se ele usa pino, 99,9% de chance do seu violão ser feito para cordas de aço, tá bom? Beleza, mas voltando. E aí agora, pessoal, vem a parte da afinação. Sabendo dessas informações aqui, você vai poder começar a afinar o violão. Eu prometi a vocês que eu vou ensinar a afinar o violão e eu vou. Porém, eu não vou ensinar aqui no ao vivo, porque eu precisaria mostrar o celular para vocês utilizando o afinador e não vai ficar muito legal. Eu já fiz algumas experiências, não funcionou bem. Então, o que é que eu fiz? Tem um vídeo meu gravado aqui no canal em que eu ensino bem direitinho como afinar o seu violão. Então, no final da aula de hoje, eu vou terminar a aula 5 minutos mais cedo para que você clique no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e você afine o seu violão, beleza? Não deixe de afinar o violão, porque tocar com o violão desafinado é horrível. Não tem o que você fazer para que ele soe bem, tá bom? Afine o seu violão. Quando é que você tem que afinar o violão? Sempre. Sempre que você pegar o violão, que você for tocar,
confira se ele está afinado, porque é muito comum o violão desafinar. Até uma mudança de temperatura desafina o violão. Se você está em um ambiente muito quente, hoje eu moro em Caraúbas, aqui no interior do Rio Grande do Norte. É bem quente. Então, se eu deixo o violão aqui numa temperatura ambiente, eu venho da aula e eu ligo o ar-condicionado, só essa mudança de temperatura já é suficiente para desafinar o violão, tá bom? Então, sempre chequem a afinação do violão. Vai tocar, checar a afinação, tá bom? Se você tiver colocado cordas novas, aí é que você tem que fazer essa afinação várias vezes antes de ele estabilizar, beleza? Então já tem o primeiro exercício aí para vocês, que é assistir o videozinho que eu vou deixar disponível aqui para vocês e afinar o seu próprio violão, mesmo sem saber tocar nada. Você não precisa saber tocar nada, porque lá no vídeo eu mostro como afinar o violão utilizando as frequências mesmo, os hertz. Então, a probabilidade de você errar alguma coisa, apertar demais e arrebentar uma corda é muito, muito pequena, tá bom? Então, vai lá. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo do Telegram, tá bom? Posição adequada para você tocar o violão, pessoal. Ó, você vai precisar... Quando você toca o violão sem ser na posição adequada, você aumenta muito as chances de você ter dores. Dor na coluna, dor no ombro, tá bom? Então, eu realmente sugiro que você busque a posição mais ergonômica para você tocar. Tem várias posições, mas a mais utilizada no universo pop, digamos assim, pop, sertanejo, rock, MPB, enfim, a mais utilizada no nosso mundo ocidental aqui é essa posição aqui. Você vai precisar utilizar alguma coisa embaixo do seu pé, na perna direita. Eu vou falar na perna direita como se você fosse destro, tá? Mas se você for canhoto, você também pode fazer do mesmo jeito. Vou falar já já sobre o canhoto. Mas vamos lá. Então, você senta numa cadeira, de uma posição confortável, tá bom? Vou até mostrar aqui, vou tirar a câmerazinha para mostrar bem direitinho. Ó. Você vai sentar numa cadeira, posição confortável. E só. Ó, tô com os dois pés no chão aqui, ó. Tá bom? Bem confortável. Show. E aí você vai colocar a sua perna direita um pouco mais elevada. Você vai colocar ele em cima de alguma coisa. Pode ser em cima de um caixote, em cima de uma pilha de livros, qualquer coisa que sirva para você elevar um pouquinho a sua perna direita. Mais ou menos assim um palmo de altura. E eu utilizo isso daqui, ó. É um suportezinho que é feito exatamente para isso, tá? Mas isso daqui eu só vim adquirir faz alguns 2 anos, eu acho, mais ou menos. Mesmo depois de já aí com 20 anos tocando violão, tá bom? Então você pode colocar a sua perna em cima de qualquer coisa que dê uma elevada na sua perna direita. E aí você coloca o violão, encaixa essa parte aqui do corpo do violão exatamente na sua perna que está mais elevada. Você vai perceber, ó, que você fica bem aqui, sentado confortavelmente. O seu braço direito vai apoiar o violão aqui, ó. O seu braço direito aqui vai... Se eu soltar o violão aqui, ele vai cair, né? Mas quando eu coloco o braço direito, pronto, ó, o violão já ficou apoiado. E esse braço direito, ele pode ser um pouquinho mais para cima, eu prefiro, ó, essa quina aqui do violão, essa ponta, né? Ela encosta mais ou menos aqui, ó, no meu antebraço, aqui assim, ó. Tá aqui o meu cotovelo, ó, uma dobra, ó. Ela encosta mais ou menos nessa região, tá bom? Então, ó, um pouquinho mais elevada. Tem gente que prefere o braço um pouco mais para frente, que fica exatamente com a dobra do cotovelo aqui na esquina do violão. Eu prefiro um pouquinho mais para cima. Você faz o seu teste e vê onde você se sente mais confortável, tá bom? Minha mão fica aqui, ó, na região da boca do violão, ó. Um pouquinho mais para trás, no meu caso. Fica aqui mais ou menos, ó. No início da boca do violão. Tá? Então, braço direito, foi. Braço esquerdo, você vai baixar sua mão aqui, ó. Soltei minha mão. E agora eu vou subir a minha mão bem confortavelmente, ó. E vou apoiar aqui no braço do violão. Tá bom? Não precisa forçar para dentro, nem precisa forçar para fora. Ó, veja que meu braço está bem relaxado. Essa questão do relaxamento é bem importante, tá, pessoal? Porque realmente a gente tende, principalmente no início,
a tensionar muito mais do que precisa e a gente realmente tem uma alta possibilidade de se machucar. Então, observa isso com atenção, tá? A posição em que você fica é bem importante. Evita ficar dobrando muito assim para frente para ver os acordes. É muito comum no início a gente fazer isso. Mas tenta, quando você perceber que tá, volta, dá uma esticada aqui nas costas, ajeita a postura de volta e aí volta a tocar. Quanto mais assim, ó, numa postura bem ergonomicamente correta você ficar, melhor. Nem sempre a gente consegue, mas quanto mais você conseguir, melhor. Beleza? Postura, check. Com relação a equipamentos que eu acho que você deveria adquirir nesse primeiro momento. Quais são os equipamentos? Basicamente, você vai precisar de um violão, né? Se você já tem um violão, é esse violão mesmo, tá? Se você ainda não tem um violão e vai comprar um violão, eu sugiro que você busque um violão com cordas de nylon. Porque as cordas de aço, elas são um pouco mais duras e no início isso realmente pode machucar um pouquinho mais a sua mão. Não estou querendo dizer que vai cortar o seu dedo, não. Estou dizendo que vai ser um pouco mais dolorido. Você vai ficar com a cabeça dos dedos doendo. Então, com o violão com cordas de aço, isso vai doer um pouco mais. E com o violão com cordas de nylon vai doer um pouco menos. Mas os dois vão doer, tá bom? Então, fica à vontade para escolher. Mas se você está no início, eu realmente sugiro que você escolha um violão com cordas de nylon. E também o violão com cordas de nylon, ele tende a ser mais barato. Então você pode comprar um violão mais simples e começar a sua caminhada violonística. E aí, se você vir que realmente você está gostando, que você vai continuar, aí você, no segundo violão, você adquire um violão com cordas de aço. E nem precisa vender o primeiro, tá? Pode manter os dois, porque você vai querer os dois sons diferentes. É como se fossem duas cores diferentes. Com o tempo você vai perceber essas diferenças na sonoridade e você vai querer manter as duas qualidades, as duas características. O violão com cordas de nylon, ele tende a ser mais utilizado na MPB, no samba, enquanto na música brasileira em geral. E o violão com cordas de aço tende a ser mais usado no pop, no rock, no sertanejo, e na música gospel, na música de igreja, música cristã, geralmente utiliza o violão com cordas de aço, beleza? Então, depende muito aí do seu gosto. Num segundo momento. No primeiro momento, realmente, o violão com cordas de nylon é o mais recomendado, tá? Mas se você já tem o de aço, não se preocupe. Independentemente de você ter um de aço ou um de nylon, eu sugiro fortemente que você leve o seu violão para um luthier fazer uma regulagem nele. Porque isso faz muita diferença. Às vezes o violão está tão mal regulado, está com as cordas altas, está tão difícil de tocar, que você acha que você não tem talento para tocar, mas é porque o seu equipamento está lhe atrapalhando. Então, independentemente de ser com cordas de aço ou nylon, se você já tem o violão há um tempo, se você pegou esse violão de um tio, de alguém assim, que você não sabe se esse violão foi regulado, leva ele para um luthier, porque isso vai fazer muita diferença, de verdade. Esse violão aqui, por exemplo, quando ele chegou para mim, quando eu levei para o luthier, parecia outro instrumento já, tá bom? Beleza. Continuando aqui, os outros equipamentos. A outra coisa que eu realmente sugiro que você adquira no início é isso daqui, ó. É um capotraste, tá bom? É um equipamentozinho que você utiliza para colocar aqui no braço do violão. E isso ajuda você a mudar a tonalidade da música sem ter que mudar o que você está fazendo na mão direita, sem ter que mudar os acordes. Isso é uma mão na roda, gente. Isso ajuda demais, principalmente no início. Não significa que você vai ficar dependente de um capotraste, mas ele ajuda muito. Então, vale muito a pena. Tem de vários preços, tá? Tem mais simples, tem mais caro, tem de plástico, tem de metal, tem de tecido, enfim. Pode escolher um lá que seja indicado para o seu violão. Geralmente você só precisa dizer se o seu violão é de nylon ou de aço, porque o tamanho dele varia um pouquinho. Se o seu violão for com cordas de aço, ele é um pouquinho mais curto, porque o braço do violão com corda de aço é mais estreito, tá? E se ele for com cordas de nylon, ao contrário, ele vai ter que ser um pouquinho maior, tá bom? Mas só isso. E a terceira e última coisa é
uma palheta. Se você está usando violão com cordas de aço, eu sugiro que você adquira uma palheta, porque a corda de aço ela é bem agressiva para suas unhas, para sua mão direita. Então, eu sugiro que você utilize uma palheta na maior parte do tempo. Já se você está tocando com violão com cordas de nylon, geralmente não se utiliza palheta para violão com cordas de nylon. Então, você utiliza a sua própria mão. Pode ser um dedo só, pode ser os 4 dedos, pode ser só o polegar, pode ser 2 dedos, enfim, você vai descobrir qual maneira é mais confortável para você, tá bom? Beleza, então esses 3 equipamentos. Um violão você precisa ter, um capotraste eu fortemente recomendo, você vai precisar na maratona para conseguir atingir o objetivo das 100 músicas, o capotraste está incluso, tá? E uma palhetinha que eu sugiro que seja das mais molinhas, tá? Não precisa ser muito mole, mas alguma coisa ali na faixa de 0,75 milímetros é o ideal. No máximo 1 milímetro. Porque quando a gente está começando a tocar, a gente tende a tocar com mais força do que precisa. E a palheta mais molinha, ela ajuda a compensar isso um pouco. Quando a palheta é muito dura, o som fica muito agressivo nesse início. Aí, com o tempo, você vai aprendendo a ter mais controle na palheta e aí você pode ir utilizando palhetas mais grossas, tá bom? Então, agora, vamos para os nossos primeiros acordes, pessoal. O seu violão, se ele não foi afinado ainda, ele vai soar estranho. Não vai soar igual o meu, tá? Mas, como você ainda não afinou o violão, normal, certo? Então, não estranhe a sonoridade nesse momento. Depois que terminar esse momento aqui da nossa aula, você vai lá no videozinho que eu já recomendei, que está aqui embaixo desse vídeo, tá? Na descrição, e você faz o vídeo, dura 7 minutos, pessoal. Não deixa de fazer, tá? E você afina o seu violão, aí o som vai ficar bem melhor, prometo para você. Beleza? Continuando, então. Existem vários caminhos para a gente começar no violão. Algumas pessoas sugerem que você comece pelo acorde mais fácil de todos, mas eu não acho que esse é o melhor caminho. Por quê? Porque não é o melhor custo-benefício. Eu vou mostrar para vocês aqui o melhor acorde de todos para a gente começar, que é o acorde que você vai precisar um pouquinho mais de esforço para aprender, porém, logo de cara você já vai conseguir tocar várias músicas. Gente, nessa primeira semana, hoje é dia 1º, no dia 7, daqui a 7 dias, você já vai estar tocando várias músicas. Pelo menos umas 10, eu prometo para você. Em 7 dias. Então, confia em mim. Essa já é a 5ª maratona que a gente faz. Centenas de pessoas já tocaram, já aprenderam a tocar utilizando esse método. Então, vai dar certo, tá bom? Confia em mim que vai dar certo. Você não precisa de talento. Você só precisa dessa 1 hora de dedicação por dia. Vai dar certo. Confia em mim, tá bom? André está perguntando aqui, o que é um acorde? Boa pergunta, André. O que é um acorde? Gente, a música, basicamente, ela é composta por 3 coisas, né? Ritmo, harmonia e melodia. Quase que eu esqueci a terceira. Ritmo, harmonia e melodia. A melodia é aquilo que a gente canta. Por exemplo, tá, 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 tá. Que música é essa? Alguém reconheceu? Tá, 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 tá. Alguém reconheceu? Coloca aí nos comentários. Bom, essa é a melodia, tá bom? Depois não, né? Junto com isso, vem mais 2 coisas, que é o ritmo, que é exatamente, se eu fizer, ó, tá, 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 é um ritmo. Se eu fizer tá, 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 é outro ritmo, não é? Parabéns para você, isso mesmo, André, muito bom. Então, outro ritmo. E a outra coisa que a música tem é harmonia. A harmonia, pessoal, basicamente, são os acordes. São isso daqui, ó. Quando você vê alguém tocando violão, geralmente, o que é que a pessoa está tocando? Acordes. Não é? Esses são os acordes. E, tecnicamente falando, o que é um acorde? É um conjunto de notas. Notas são as notinhas individuais, tipo isso aqui, ó.
Isso aqui são várias notinhas. Uma nota por vez. Formam uma melodia, né? Ó. Opa. São melodias, né? Notas individuais, uma atrás da outra, em uma certa organização. Um acorde é quando você toca algumas notas em conjunto, todas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu toquei aqui quantas notas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não necessariamente são notas diferentes aqui, tá? Mas enfim, são 6 notas, né? Isso daqui forma um acorde. No caso aqui, o acorde de Sol, tá? E aí, o que é que a gente vai aprender agora? O acorde de Sol. Vai ser o nosso primeiro acorde, tá bom? Como é que a gente faz acordes, pessoal? Aqui na nossa mão esquerda, a gente vai enumerar os dedos para facilitar a nossa comunicação. Na mão esquerda, o polegar, ele não recebe número porque ele não faz parte das montagens dos acordes, tá? Ele fica aqui, ó, na parte de trás do braço do violão, mais ou menos no meio do braço aqui, assim, ó. Pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas mais ou menos no meio, principalmente com essa parte aqui do dedo, ó, encostando no braço do violão, tá? Então, ó, vou virar aqui para vocês verem. Beleza? Às vezes ele sobe um pouquinho, às vezes desce um pouquinho, mas de maneira geral aqui no meio, tá bom? Vou voltar aqui. Aqui, pronto. Então o polegar fica aqui, onde eu já mostrei para vocês, né? E aqui na frente vão ficar os outros 4 dedos. E aí a gente enumera esses dedos, ó. O dedo indicador é o dedo 1, o dedo médio é o dedo 2, o anelar é o dedo 3 e o dedo mínimo é o dedo 4. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? E esses dedos aqui, pessoal, a gente vai tratar da seguinte maneira. A gente vai dizer, ó, você vai colocar o dedo 1 pressionando a corda 5 na casa 2. Não sei se alguém aqui já jogou Batalha Naval, um joguinho bem antigo. Não sei se existe uma versão moderna dele, mas é basicamente o mesmo raciocínio. Você vai utilizar o dedo 1 pressionando a corda tal na casa tal. Então, lembrando, aqui a gente tem 6 cordas, da mais aguda à mais grave. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as casas são essas, ó. Esse espacinho aqui, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, tá bom? E os dedos vocês já sabem. Então vamos lá, vamos começar a aprender o nosso primeiro acorde, que é o acorde da aula de hoje. A gente vai aprender o acorde de Sol, certo? Para o acorde de Sol, a gente vai utilizar esses 4 dedos, todos os dedos, tá? Como é que você vai fazer? Você vai colocar o seu dedo 1 pressionando a corda 5 na casa 2. Então vamos lá, ó. Dedo 1, pressionando a corda 5, vamos contar? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, na casa 2. Pronto, já estou aqui, ó, na casa 2, nesse espacinho aqui, ó. Casa 1, 2, 3. Né? Vou aproximar um pouquinho mais aqui a câmera. Ó. Dedo 1, casa 2, né? Essa casa aqui, ó. Corda 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, é aqui que eu vou pressionar, tá bom? Aí você pode perguntar, professor, eu pressiono aqui, eu pressiono aqui, ou eu pressiono aqui, e aí? O ideal, pessoal, é que você pressione bem próximo ao traste que dá nome à casa. Então, por exemplo, se eu estou na casa 2, eu vou pressionar o mais próximo possível ao traste 2. Então, tá aqui o traste 1, ó. Traste 1. Essa aqui não é traste, tá? Esse aqui, pessoal, a gente chama de pestana ou de nut. N-U-T. Nut. Então, ó, não é traste. Traste começa aqui, esse de ferro aqui, tá? Então, às vezes, o violão tem um trastezinho aqui. Dependendo da idade do violão, eles têm uns trastezinhos aqui, mas você desconsidera esse traste 0, digamos assim, tá? Então, começando aqui, ó, traste 1, traste 2. Dedo 1, casa 2, corda 5, aqui, ó, bem pertinho, mais próximo que você conseguir ao traste 2. E aí um detalhe bem importante, pessoal, é o seguinte, que parte do dedo eu vou utilizar para pressionar? Você vai usar a pontinha do dedo mesmo aqui, a cabecinha. Olha onde é que ficou marcado aqui o meu dedo, ó. Dá para ver? Deixa eu ver se a câmera vai focar. Foca aí, câmera, me ajude.
Não quer focar. Mas está dando para ver, eu acho, né? Ó, não é aqui não, tá, pessoal? Não é aqui não, ó. É aqui, ó, na cabeça mesmo do dedo aqui, ó. Tá bom? Então, ó, onde é que eu estou pressionando? Ó. E outra, o seu dedo ele deve estar o mais perpendicular possível ao braço do violão. Não é para deixar o dedo assim, ó, deitando. É como se fosse um prego entrando aqui, ó, no braço do violão, bem perpendicular. Tum, tá bom? O máximo possível, claro, né? Não é, dá para fazer 100%, mas o máximo possível. Outra coisa que você deve prestar atenção é não deixa o seu dedo dobrar assim para baixo, ó. Não deixa ele fazer isso. Tá dando para ver? Ó, não deixa ele fazer isso. Ele tem que dobrar assim, ó, para cima. Tipo uma garra, assim, ó. Tá? Aqui, ó. Não pode ser assim, não dá nem para fazer, né? Não pode ser assim, ó, tá? Para baixo, assim. Ó. Então aqui, dedo 1, casa 2, corda 5. Beleza. O seu dedo 2, que é o dedo médio, você vai pressionar na casa 3, na corda 6. Então vai ficar o dedo 1 aqui e o dedo 2 aqui, ó, o mais próximo possível ao traste 3, já que estamos falando da casa 3, traste 3, tá bom? Então aqui, ó. Certo? Dedo 1 aqui, dedo 2 aqui. Beleza. Tranquilo até agora? Eu sei que já deve estar doendo um pouquinho, né? E você vai precisar pressionar com uma quantidade considerável de força, tá? Você vai ver. E agora, o dedo 3, o dedo anelar, mantendo esses dois aqui, tá, pessoal? Não é para tirar, não. Você vai pressionar na casa 3 também, só que na corda 2, aqui embaixo, ó. Corda 2, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Pertinho do traste. E para finalizar, o dedo 4 vai aqui na corda 1, aqui embaixo, ó. Logo abaixo dessa casa. Logo abaixo desse dedo. Esse é o acorde de sol, tá? Ah, professor, é muito difícil. É, gente, é difícil. É difícil, mas se fosse fácil, não era violão, era ukulele. Oh, desculpa, não podia ter feito essa piada. É um pouco difícil mesmo, mas, pessoal, vai passar. Você vai conseguir fazer em poucas semanas, em poucos dias, você vai ver que você vai estar conseguindo fazer. Não desiste. Eu só conheço gente que não conseguiu tocar violão porque desistiu. Se você não desistir, você consegue. Já ouviu aquela metáfora do faixa preta? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. É só não desistir. Você não precisa ser o melhor. Para você ser o faixa preta de qualquer arte marcial, você não precisa ser o melhor daquela arte marcial. Você só precisa continuar estudando, se esforçando e não desistir. Você vai se tornar um faixa preta. Você não está competindo contra ninguém. Você só está competindo contra você mesmo. Tá bom? Não desiste que vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Vou te mostrar mais uma vez aqui, ó, montando dedo 1, corda 5, casa 2. Dedo 2, corda 6, casa 3. Dedo 3, corda 2, casa 3. E dedo 4, corda 1, casa 3. Sol maior, certo? Aí você vai tocar aqui e vai soar bem bonito assim, ó. Só que não. Vai soar mais ou menos assim. Né? Testa aí, como é que tá soando? Opção 1 ou opção 2? Mais ou menos opção 2, não é? Mas é normal, gente. Você tá fazendo uma atividade física nova. Você já pensou se eu pegasse você agora, do jeito que você tá, colocasse um par de tênis em você, seria o violão, e dissesse assim, pronto, agora vai correr uma maratona. Ia dar certo isso? No meu caso, não ia dar certo. Você precisa treinar, você precisa correr primeiro 1 quilômetro, depois 2, depois 3, depois 5, depois... Não é? É a mesma coisa com o violão. Você ainda não tem a força nos dedos que você precisa ter para conseguir fazer isso daqui, fazer um som que tem que fazer. Então, não desiste. Se você continuar insistindo, você vai conseguir, tá bom? Então, vamos lá. Pressionando aqui onde... Opção 1. A Manuela se garantiu. Desculpa aí, viu, Manuela? Ó, então montei o acorde de sol de novo, repetindo, dedo 1,
casa 2, corda 5, dedo 2, casa 3, corda 6, dedo 3, casa 3, corda 2 e dedo 4, casa 3, corda 1. Aí, pessoal, você vai pressionar com uma força que não dá para ter certeza qual é nesse primeiro momento, mas você precisa ouvir o som da corda assim, ó. Vamos fazer um testezinho aqui, um teste. Desmancha o acorde. Pega o seu dedo 1, pressiona aí na casa 2, pertinho do traste 2. Sem pressionar, só encosta. E vai tocando aqui, ó, a corda 5. Por enquanto, ó, tá sem som, não é? Aí vai pressionando bem devagarzinho, vai aumentando a pressão bem devagar. Ó, começou a fazer algum som. Pressiona mais um pouquinho. Pronto. Agora tá percebendo que tá fazendo um som bem limpo, sem trastejamento. Esse aqui é o trastejamento, ó. Quando faz zzz, zzz, zzz. Isso aqui é trastejando, tá? A gente não gosta de trastejando. Pressiona só um pouquinho mais, um pouquinho. Passou do trastejamento, é isso que você precisa. Essa é a força que você precisa. Só que nesse primeiro momento é muito difícil a gente conseguir essa força controladinha, medida, para todos os dedos, para todos os acordes. Então, no início, a gente realmente tende a fazer mais força do que precisa, e é normal, tá tudo bem, é assim mesmo, beleza? Então, monta o acorde de sol, pressiona um pouquinho e vamos tocar aqui para baixo, ó. A ideia é que você escute as 6 cordas soando. Se não escutar, você vai procurar onde é que está o problema. Normalmente, esse problema é porque duas possibilidades. Uma, ou você não está pressionando com força o suficiente, ou você está abafando o som da corda com algum outro dedo. Por exemplo, é muito comum esse dedo 3 aqui, ó, deitar um pouquinho e encostar na corda 5. E aí abafar o som da corda 5. Então o que é que você tem que fazer? Tentar aumentar um pouquinho, levantar um pouquinho o seu dedo assim, ó. Você pode jogar a sua mão um pouquinho mais, tá vendo o meu polegar aqui, ó? Você pode descer ele um pouquinho, que aí você consegue trazer a sua mão um pouquinho mais para fora. Trazendo a mão mais para fora, você consegue aumentar esse espaço aqui embaixo. Deixa eu trazer a câmera aqui para perto. Ó. Você tá assim, tá? Esse dedo aqui tá encostando nessa corda aqui, ó. Ó, sem som. Aí o que é que você faz? Você joga sua mão um pouquinho mais para fora e aí você consegue criar mais espaço aqui embaixo e a corda vai soar. Percebeu a diferença? Isso pode estar acontecendo nesse dedo aqui, ó, dedo 1, deitadinho aqui encostando na corda de baixo. Aí o que é que você vai fazer? A mesma coisa, ó, tentar levantar para que os seus dedos encostem no braço do violão de uma maneira bem perpendicular. E tem uma mosca participando da aula aqui também. De uma maneira bem perpendicular ao braço do violão. Não deixa eles deitarem assim, tá bom? Deixa eles retinho assim. O André tá dizendo que o dedo dele já foi. Calma, André, tá começando agora. Vai piorar, André, eu prometo. Antes de melhorar, ainda vai piorar um pouquinho, mas depois vai melhorar, prometo você. Então, ó, procura esse ponto, tá bom? Não é fácil no início, pessoal. Não é fácil, tá? Não desiste porque você não conseguiu. Ó, você não vai conseguir no primeiro, no segundo, no terceiro dia, e você vai começar a ver um pouquinho de melhoria. E aí você vai ver que depois da primeira semana ali é que o sol começa a chegar. Começa, tá bom? Então, não é fácil. Não desiste, mantenha o treino todos os dias, 1 horinha, que vai dar certo. Então, qual é o treino de hoje? É você montar o acorde de sol e tocar para baixo todas as cordas e tentar ouvir o som de todas as cordas. Seja com palheta, seja sem palheta. Tá bom? Esse é o exercício. Vamos fazer 1 minutinho aqui desse exercício juntos? Vamos lá. 3 e só para baixo. Tocando aqui, ó.
Aí não estou conseguindo ouvir a corda 2. Aí você vai procurando ver o que é que você precisa ajeitar, consertar, organizar para que você consiga ouvir o som de todas as cordas, tá bom? E me manda vídeo lá no nosso grupo do Telegram para eu ver como é que você está fazendo. Pessoal, esse feedback do mentor, do orientador, é o ponto mais importante de qualquer aprendizado, tá? Aproveita que você está fazendo a maratona agora no mês de abril e manda vídeo lá no nosso grupo para eu olhar, tá bom? Só mais um pouquinho, segura, eu sei que está doendo, o polegar atrás da sua mão está doendo, está tudo doendo, tá? Uma coisa muito desagradável, mas vai passar, tudo isso vai passar. Você vai conseguir tocar as músicas que você ama no violão, tá? Tá acabando, 5 segundos, vai, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, acabou, beleza. Faltando 5 minutos para 1 hora, eu prometi que ia parar a aula 5 minutos antes. Então é isso, pessoal, da nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Continuem treinando esse acorde de sol. Sempre que você passar pelo seu violão, para lá do lado dele, pega 5 minutos, gente. 5 minutos faz muita diferença. Pega lá e treina esse acordezinho de sol, 5 minutos, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Não deixem de fazer a aula aqui embaixo em que eu ensino como afinar o violão. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na aula de amanhã. E até lá, let's play the guitar. Valeu, até mais.